Olá chicos, que tal? Estamos de volta no canal, hoje com um vídeo feito carinhosamente para vocês que são amantes do espanhol. Fica com a gente até o fim, porque nós vamos hoje dar muitas razões para se aprender espanhol nos dias atuais. Lembrando que não é segredo para ninguém que a língua espanhola ela tem ganhado muita importância nos dias atuais, no Brasil e em todo o mundo. A quantidade de músicas em espanhol, entre as mais ouvidas, teve um crescimento dos últimos 5 anos para cá enorme. E no Brasil, esse número chega a ser 3 vezes maior. Além disso, o espanhol ele ganhou força no mercado de trabalho, principalmente pelo fato das empresas brasileiras terem cada vez mais relações comerciais com os países da América Latina e com a Espanha. Mas caso você ainda não esteja convencido da importância de se saber falar espanhol, vamos agora para algumas razões por que é importante aprender espanhol atualmente. Primeiro, língua mundial. O espanhol é uma das importantes línguas mundiais da atualidade. É a segunda língua nativa mais falada no mundo. Mais de 500 milhões de pessoas falam espanhol como primeira língua. É verdade. Perde em número de falantes nativos apenas para o chinês mandarim. Segunda razão, língua oficial de muitos países. O espanhol é a língua oficial de 21 países, né? São os nossos vizinhos, que são Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Colômbia, Guatemala, Espanha, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Salvador, Uruguai e Venezuela. Percebam quantos países têm como língua oficial espanhol, muitos, né? São 21 países, que eles são os nossos vizinhos. O espanhol é, depois do inglês, a segunda língua mundial como veículo de comunicação internacional, especialmente no comércio, é a terceira língua internacional da política, diplomacia, economia e cultura. Olha só como é importante você falar espanhol. Próximo. Muito popular como segunda língua. Aproximadamente 100 milhões de pessoas falam espanhol como segunda língua. Nos Estados Unidos e Canadá, o espanhol é a língua estrangeira mais popular e, portanto, é a mais ensinada nas universidades e até nas escolas primárias. Ok? Agora, o Mercosul, o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai acabam de assinar um acordo histórico. E o espanhol é a língua oficial desses países e desempenhará um papel de suma importância para qualquer indivíduo ou companhia que queira ter acesso ao maior mercado da América do Sul. Se quisermos comprar algo dos nossos vizinhos sul-americanos, podemos certamente usar o português. Porém, se quisermos que eles comprem os nossos produtos, temos que falar a língua dele, que é o espanhol, ok? Língua dos nossos vizinhos, como eu tinha acabado de falar, todos os países que fazem fronteira com o Brasil têm o espanhol como língua oficial, com exceção apenas da Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Isso é importante não somente no ponto de vista econômico e comercial, como também cultural e até social, já que compartilhamos culturas muito semelhantes, não é verdade? O fato de sermos vizinhos é mais um motivo para aprendermos essa língua e nos familiarizarmos com essa cultura, porque estamos perto de países que falam espanhol. Viagens para a Espanha. Por exemplo, um conhecimento razoável de espanhol fará uma grande diferença em qualquer viagem que um brasileiro possa fazer a um país que fala espanhol, não é verdade?
Poderemos aproveitar mais do país que visitamos e teremos mais oportunidades de estabelecer amizades ou mesmo relações mais formais, como intercâmbios econômicos, acadêmicos, científicos e etc. Se pudermos nos comunicar na língua dos nossos anfitriões. Jamais devemos pensar que simplesmente porque sabemos português, poderemos compreender espanhol sem maior problema. Se isso fosse verdade, as seguintes frases seriam perfeitamente compreensíveis para a grande maioria dos brasileiros. E muitas vezes a gente não entende o que os espanhóis falam. Por isso que não é tão fácil como as pessoas vivem falando por aí. Tem que ter muito cuidado. A importância nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o maior mercado do mundo, aproximadamente 13% da população fala espanhol como primeira língua. Esse grande número de falantes de espanhol representa um gigantesco mercado de consumidores, com um poder aquisitivo de mais de 220 milhões de dólares, algo que as grandes companhias de marketing dos Estados Unidos já se deram conta há algum tempo. Então, o português e o espanhol, eles são línguas irmãs também, é outra razão para se aprender espanhol. Pelo fato de se derivarem da mesma língua, o latim vulgar, o português e o espanhol, eles têm muita coisa em comum. Muito mais do que, por exemplo, o português e o inglês, não é? Essa familiaridade ajuda muito na aprendizagem do espanhol por parte dos falantes do português brasileiro. Em realidade, diga para mim se não é verdade. É mais fácil para um brasileiro aprender espanhol do que um falante de espanhol aprender português. Então, isso é em parte devido ao fato de o português ter mais sons vocálicos do que o espanhol. Então, diga para mim, você vai querer ficar por fora de aprender espanhol? Aprenda espanhol hoje, porque daqui a um tempo, 8 anos no máximo, o mercado de trabalho optará por pessoas que falam inglês ou espanhol. E você não pode ficar por fora. Você não pode ficar de fora, tá certo? Se você gostou desse like, não esquece de dar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like, tá bom? Isso é muito importante para nós aqui do nosso canal. Muitos besitos, besitos e adiós!